Todos os dias Deus tem uma palavra para nós. Mas o que Deus quer tratar conosco hoje nessa reflexão, nesta manhã? Qual é o segredo de Adão? O texto base está em Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Mas o que Deus quer falar conosco nessa manhã? Somos levados a refletir sobre a criação do homem e a relação íntima que ele tem com o Criador, descrita em Gênesis 2:7. Vemos que Deus não só criou o homem com suas mãos, mas também soprou em seus narizes o fôlego da vida, tornando uma alma vivente. Esse ato de criar e soprar a vida simboliza a proximidade de Deus com o ser humano, com uma relação de intimidade e de propósito. Nessa meditação, nessa manhã, vamos explorar o mistério de como a relação de Adão com Deus foi estabelecida e como isso nos revela o segredo para uma vida plena e abundante. À medida que nos aprofundamos na criação de Adão, o nosso desejo de Deus, o desejo de Deus de estar próximo de nós, podemos compreender melhor o nosso propósito como seres criados à imagem de Deus. Primeiro ponto, o segredo da criação, a intimidade de Deus com o homem. O ato de Deus formar o homem do pó da terra e soprar o fôlego de vida em seus narizes é um ato profundo de intimidade. Deus não apenas criou o homem, mas o dotou de vida de maneira única, estabelecendo um vínculo direto com ele. O que isso vai nos ensinar nessa manhã? Adão está em como ele foi criado para relacionar diretamente com Deus. A verdadeira vida começa com este encontro íntimo com o Criador. O que isso vai ensinar para nós? Deus nos criou com propósito de comunhão e intimidade com Ele. Primeiro ponto. Em nossa jornada da vida, precisamos lembrar que a verdadeira plenitude e vida vem dessa conexão com o Criador. O que você tem feito para cultivar essa intimidade com Deus? O que você tem feito? Segundo ponto, o segredo da obediência. O propósito de Deus na criação. Após criar Adão, Deus coloca no jardim e lhe dá uma missão: cuidar do jardim, obedecer o seu mandamento. O segredo de Adão não está apenas em ser criado por Deus, mas também em ser chamado para cumprir um propósito dado por Deus. A verdadeira plenitude vem da obediência ao propósito de Deus em nossas vidas. Deus criou o homem para uma missão. E a verdadeira realização vem de quando cumprimos o propósito que Ele nos dá. Cada um de nós foi criado com um propósito único de Deus. A obediência a esse propósito, o cuidado no jardim, no caso do Adão, nos traz uma verdadeira paz. Nos dá uma verdadeira paz. Pergunto a você nessa manhã: você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida? E como podemos aumentar a sua obediência a Ele? É a Ele. Terceiro ponto, o segredo da solidão e o companheirismo. No momento em que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, Ele criou uma companhia, uma companheira. A solidão de Adão revela que mesmo em situação
de sua perfeição inicial, ele precisava-se de um relacionamento com outro ser. E Deus proporcionou isso. Nós precisamos entender que, embora sejamos chamados à intimidade com Deus, também somos criados para viver com relacionamento com os outros. O segredo de Adão é entender que a verdadeira plenitude da vida não é apenas em relação com Deus, mas também com relacionamentos com os outros. Ter uma vida plena. Ter uma vida plena. Estar em saber equilibrar o seu relacionamento com Deus e com os outros. Busque não apenas a intimidade com Deus, mas também construa relacionamentos saudáveis com os outros. Como você pode melhorar o seu relacionamento pessoais e espirituais? Como que eu posso fazer isso? Primeiro ponto, medindo a nossa intimidade com Deus. Deus nos criou para um relacionamento íntimo com Ele. E ao refletirmos isso, o segredo que devemos avaliar constantemente é cultivar essa relação. É ter uma obediência ao propósito de Deus. Quando nos colocamos à disposição de Deus, como Adão foi chamado para cuidar do jardim, encontramos o sentido para a nossa existência. Os relacionamentos saudáveis não é para viver uma vida em solidão, mas o plano que Deus criou o homem para viver em comunidade. Portanto, nosso relacionamento com os outros são fundamentados na plenitude dele. Invista em relacionamentos saudáveis. Busque ajudar uns aos outros. Isso vai te ajudar a fortalecer. O segredo de Adão está na intimidade com Deus e na obediência ao seu propósito. Anota aí, qual que é o seu propósito? A verdadeira vida começa quando reconhecemos que fomos criados para viver em comunhão com Deus e com os outros. Terceiro ponto, a plenitude da vida vem quando cumprimos o propósito de Deus. Para nós, é vivermos em relacionamentos saudáveis. Deus nos criou com um propósito, e esse propósito nos leva à verdadeira realização da vida. Querido Espírito Santo, nessa manhã, nos ensina a viver uma vida completa, com intimidade e com obediência ao seu propósito. Me ajuda a ter relacionamentos saudáveis com os outros. Pai, o Senhor tem uma vida cheia de propósito e intimidade para com que são seus. Mas qual é o segredo de hoje, Espírito Santo, para nós? É que devemos nos aproximar mais do Senhor, para entender a sua mensagem, para que a gente possa viver mais em harmonia com aquilo que nos colocou e nos deu a vida. E que possamos nessa manhã, antes de sair da nossa casa para o trabalho, ou qualquer coisa que eu preciso fazer, entender que eu preciso estar profundamente interligado com o Senhor. E ter uma vida e um viver com propósito. Ó Senhor, eu estou aqui, Deus, presente na Tua presença. Eu sei que o Teu amor e a Tua graça flui nessa manhã, Senhor, sobre nós. E sabemos que a força que precisamos da nossa alma, para a nossa alma, vem do Senhor. Guia o nosso coração, guia o nosso lar. Nos dá o fôlego que precisamos. E em Ti, Senhor, Senhor, em Ti, queremos viver. Que o Senhor abençoe a sua manhã, o seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
que você possa encontrar o propósito de Deus em sua vida. Busque mais intimidade com Ele, para que você possa cumprir a missão e viver com harmonia com os outros. Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.